No vídeo anterior, nós falamos sobre algo que quase ninguém percebe. Muitas vezes, não são as pessoas ou as situações que sabotam nossa vida. É a nossa própria mente. Pensamentos negativos, interpretações exageradas, reações impulsivas. E quando isso acontece repetidamente, começamos a tomar decisões erradas, criar conflitos desnecessários e viver com mais ansiedade do que o necessário. Por isso, neste vídeo vamos aprofundar um tema essencial: como fortalecer o seu eu para nunca mais ser sabotado pela própria mente. E tudo começa com uma habilidade simples, mas extremamente poderosa: aprender a pensar antes de reagir. A maioria das pessoas acredita que reage às situações da vida porque precisa reagir. Alguém critica, você responde. Alguém te provoca, você se irrita. Algo dá errado, você se desespera. Mas existe um detalhe psicológico importante que quase ninguém percebe. Entre o que acontece com você e a sua reação, existe um pequeno espaço. Esse espaço pode durar poucos segundos, mas é nele que se encontra uma das maiores diferenças entre pessoas emocionalmente equilibradas e pessoas que vivem dominadas pelas próprias emoções. Segundo estudos sobre o funcionamento da mente humana, nossa mente produz pensamentos o tempo inteiro. Muitos desses pensamentos surgem de forma automática. Eles aparecem sem que a gente escolha. O problema é que, quando reagimos automaticamente a todos esses pensamentos, passamos a viver no modo impulsivo. E quando vivemos no modo impulsivo, nossa mente começa a nos controlar. É por isso que muitas pessoas se arrependem do que dizem, do que fazem e das decisões que tomam. Nos estudos sobre inteligência emocional e gestão da mente, existe um conceito fundamental, chamado o eu como gestor do intelecto. Isso significa que dentro da nossa mente existe uma espécie de centro de decisão, responsável por analisar pensamentos, questionar emoções e escolher como reagir às situações da vida. O problema é que esse eu gestor precisa ser treinado. Ele não nasce forte automaticamente. Quando esse gestor mental é fraco, qualquer emoção assume o controle. Raiva, medo, ansiedade ou frustração. Vamos imaginar uma situação muito comum. Você está no trabalho ou na escola e alguém faz um comentário crítico sobre algo que você fez. Talvez a pessoa fale algo como: "Isso poderia ter sido melhor." Imediatamente sua mente começa a criar interpretações. Talvez ela diga: "Ele está me criticando. Ele quer me diminuir. Ele não gosta de mim." Esses pensamentos surgem rápido, quase instantaneamente. E se você não parar para analisá-los, sua reação provavelmente será defensiva. Você pode responder com irritação, ficar incomodado pelo resto do dia, ou até criar um conflito desnecessário. Mas observe uma coisa interessante. Muitas vezes o problema não foi a crítica. O problema foi a forma como sua mente interpretou a crítica. E essa diferença é extremamente importante. Pessoas emocionalmente fortes não são aquelas que nunca enfrentam críticas, frustrações ou dificuldades. Elas são aquelas que aprenderam a analisar os pensamentos antes de reagir a eles. Quando alguém aprende a pensar antes de reagir, algo muito poderoso acontece. Em vez de responder automaticamente, a pessoa cria um pequeno momento de reflexão. Esse momento pode durar apenas alguns segundos, mas ele muda completamente a forma como a mente funciona. Nesse momento, a pessoa começa a fazer perguntas internas. Perguntas simples, mas extremamente inteligentes. Ela pode pensar: será que eu entendi corretamente o que essa pessoa quis dizer? Ou então, essa situação realmente merece toda essa reação emocional? Ou ainda, se eu responder agora, isso vai melhorar ou piorar a situação? Esse tipo de questionamento ativa uma habilidade psicológica chamada autocrítica consciente, que é a capacidade de analisar os próprios pensamentos e prever as consequências das próprias atitudes antes de agir. Essa habilidade parece simples, mas na prática ela é extremamente poderosa. Porque quando você começa a questionar seus pensamentos, você deixa de ser controlado por eles. Muitas vezes descobrimos que alguns pensamentos que pareciam muito fortes simplesmente não fazem sentido quando analisados com calma. Vamos ver um exemplo simples. Imagine duas pessoas recebendo exatamente o mesmo comentário crítico. A primeira pessoa reage imediatamente.
Ela responde com irritação, fica incomodada e talvez passe o resto do dia pensando naquela situação. A segunda pessoa faz algo diferente. Ela respira, pensa por alguns segundos e tenta entender a situação com mais calma. Talvez ela perceba que a crítica era apenas uma sugestão de melhoria. Talvez ela perceba que a pessoa nem teve a intenção de ofender. Talvez ela simplesmente decida ignorar aquilo e seguir em frente. A diferença entre essas duas pessoas não está na situação que aconteceu. A diferença está na forma como cada uma gerenciou seus pensamentos. A primeira reagiu impulsivamente. A segunda usou o eu gestor para analisar antes de reagir. E a boa notícia é que essa habilidade pode ser treinada. Assim como treinamos o corpo com exercícios físicos, também podemos treinar a mente para reagir com mais inteligência emocional. Existem algumas práticas simples que ajudam muito nesse processo. A primeira prática é criar o hábito de fazer pequenas pausas antes de reagir. Sempre que você sentir uma emoção forte surgindo, seja raiva, frustração ou ansiedade, tente fazer uma pausa de alguns segundos. Respire fundo. Esse pequeno gesto ajuda a interromper a reação automática da mente e permite que o seu eu gestor assuma o controle. A segunda prática é desenvolver o hábito de questionar seus próprios pensamentos. Em vez de acreditar automaticamente em tudo que sua mente diz, comece a analisar esses pensamentos. Pergunte para si mesmo: esse pensamento é realmente verdadeiro? Existe outra forma de interpretar essa situação? Esse pensamento está me ajudando ou está me prejudicando? A terceira prática é aprender a observar sua própria mente. Muitas vezes não percebemos que estamos sendo dominados por pensamentos negativos, porque estamos completamente mergulhados neles. Quando você começa a observar seus pensamentos como se estivesse olhando para eles de fora, algo interessante acontece. Você cria uma distância entre você e os pensamentos. E quando existe essa distância, fica muito mais fácil escolher como reagir. Com o tempo, essas pequenas mudanças começam a produzir grandes resultados. Situações que antes provocavam irritação passam a ser vistas com mais tranquilidade. Conflitos desnecessários começam a diminuir. A ansiedade começa a reduzir. E você percebe algo muito importante. Os problemas da vida continuam existindo, mas você já não reage a eles da mesma maneira. Isso acontece porque você começou a desenvolver algo que poucas pessoas realmente desenvolvem: domínio sobre a própria mente. E dominar a mente não significa controlar tudo o que acontece dentro dela. Pensamentos negativos ainda vão surgir. Emoções difíceis ainda vão aparecer. Mas quando o eu gestor está fortalecido, esses pensamentos e emoções deixam de comandar suas atitudes. Se existe uma ideia principal que você deve guardar deste vídeo, é a seguinte: entre aquilo que acontece na sua vida e a forma como você reage, existe um espaço. Nesse espaço está o seu poder de escolha. Quando você aprende a usar esse espaço, você fortalece o seu eu. E quando o seu eu está forte, sua mente deixa de ser sua sabotadora e passa a se tornar uma grande aliada na construção de uma vida mais equilibrada, consciente e inteligente.